Muito bem, então vamos dar início à palavra de Deus, vamos crescer no conhecimento do Pai nessa noite. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, Novo Testamento. Todos encontraram? Lucas capítulo 21, iremos ler do verso 20 ao 22, depois iremos ler o 27 e na sequência o 32. Vamos ler esses versos para que possamos abordar o assunto desta noite, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 22, diz a palavra de Deus: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Por quê? Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E no verso 32, para concluirmos, diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Deus, irmãos amados, ovelhas do Senhor Jesus, no ano de 1967, foi publicado no meio evangélico uma Bíblia de estudo, de referências, uma Bíblia cujo qual grande número de teólogos e estudiosos utilizaram dela para poder fortificar o seu conhecimento no Senhor, principalmente nas questões da segunda vinda do Senhor e todos os assuntos relacionados. Na época, a Bíblia que foi usada por esses homens e que até hoje é um marco para que os estudiosos a utilizem para entender as coisas acerca da vinda de Jesus, acerca do juízo final, é a conhecida Bíblia de Estudo de Scofield. Anote bem esse nome, a Bíblia de Scofield. No rodapé dessa Bíblia, ela tem todas as referências que Darby, um grande dispensacionalista, deixou na história. Este homem, ele começava a tratar das coisas acerca do fim do mundo, acerca da segunda vinda de Jesus, completamente de forma deturpada, que não condiz às Escrituras Sagradas, tudo em meio a revelações. Ele entendia de uma forma completamente alucinada, e fez com que toda geração viesse e aderisse o tipo de pensamento que ele tinha acerca de certos assuntos da escatologia. Por exemplo, do arrebatamento secreto. Este Darby, ele foi um homem muito preciso neste ensinamento. O arrebatamento secreto que nunca foi ensinado na palavra de Deus. Esse homem teve a audácia de trazer para o povo em sua época, e ele viveu a vida toda ensinando esta heresia, e hoje é o que? É um fundamento da fé cristã na área da escatologia. Todo crente em Jesus que não conhece a escatologia consumada, se você falar do arrebatamento secreto, eles vão dizer: é verdade, é de Deus, é da Bíblia, eu creio que um dia eu serei arrebatado. E esse Scofield, que veio depois, muito depois, quando ele redigiu a sua Bíblia de estudos, também para ajudar o cristão a crescer nesses conhecimentos, ele também usou toda a referência dada por Darby.
E nós queremos abordar nessa noite a questão da palavra geração. No versículo aqui, 32, que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Na Bíblia de referência de Scofield, ele diz que essa palavra geração, ela é raça. Ela significa raça. Ele diz no rodapé da sua Bíblia que Jesus quis dizer assim: não passará a raça judia sem que tudo isso aconteça. Ele dá a entender que a raça judia, que os judeus não iriam morrer, não iriam sumir da história, sem que antes todas as coisas referentes ao fim viessem a acontecer. Nos versos anteriores que lemos: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação, a sua destruição. Estou lendo Lucas 21, 20, no verso 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se dela, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Nela em quem? Jerusalém, na cidade. Agora no 22, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, tudo o que está escrito estava relacionado para acontecer quando Jerusalém fosse destruída. Estava reservada para esse fim. Então, quando ela fosse destruída, tudo que está escrito na Bíblia vinha de estar concretizado. Aí ele diz no versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande. Quando é que isso vai acontecer? Seguindo o contexto, quando Jerusalém fosse sitiada de exército. Está tudo dentro do contexto aqui, né? Então, quando é que Jesus ele viria nas nuvens do céu? Quando Jerusalém estivesse sitiada de exército, quando Jerusalém estivesse arrodeada de inimigos, no caso, os romanos. Então, o Filho do Homem aparecerá, viria numa nuvem do céu com poder e grande glória. Aleluias. Quando é que Jesus viria com poder e grande glória? Quando Jerusalém estivesse sitiada, destruída, arrasada. Aí diz no verso 32, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, estava reservado para aquela geração. Os teólogos, os estudiosos, imaginam que a geração aqui, ela seja a raça judaica, os judeus. É por isso que até hoje eles esperam. Eles não veem a queda de Jerusalém em 70 como um fim. Eles imaginam que Jerusalém será reformada, restaurada pela terceira vez. Ela vai ser reerguida. Existem até projetos para isso. Então, ela será derrubada pela última vez na segunda vinda de Jesus, que ainda vai acontecer. Eles imaginam que Jesus vai voltar um dia. Então, enquanto a raça judia estiver de pé, enquanto existir judeu, a promessa ainda está de pé. A Bíblia ainda não se concretizou. As Escrituras não se encerraram. Por quê? Porque eles fazem, irmãos, uma interpretação errada da palavra geração aí. A palavra geração, ela no grego é gênea. A palavra geração no grego, ela quer dizer gênea, completamente distante daquilo que Jesus tinha transmitido no seu sermão. A palavra gênea, ela significa a soma total daqueles nascidos no mesmo tempo, contemporâneos. A soma total daqueles que foram nascidos no mesmo tempo, expandindo essas pessoas para incluir todos aqueles vivos num determinado tempo. Significa contemporâneos, os contemporâneos do Senhor Jesus, todo aquele povo que estava em vida no tempo em que Jesus mencionou essas palavras, em nome do Senhor. Todo aquele povo, de todas as regiões, não é o judeu apenas, não são os judeus
que estavam ali. Então, os teólogos modernos, ele observa essa palavra geração e a traduz como gênus. Ele usa a palavra grega conhecida como gênus. A palavra gênus significa raça, significa família, significa parentes, parentela, linhagem, gênero. Essa é a palavra gênus que eles utilizam para traduzir a palavra geração neste texto. Então eles deturpam, totalmente confunde a cabeça das ovelhas de Jesus. Então, se eu olhar nesse sentido, que a palavra aqui seja gênus, então eu vou entrar de acordo com Scofield e todos os seus seguidores, né? Eu vou dizer que realmente, enquanto a raça judia estiver de pé, Jesus ainda vai voltar. Mas se eu, com os olhos iluminados, começar a estudar e perceber, você vai chegar na conclusão que Jesus, ele não se referiu àquele povo, àquela raça, a raça judia. Ele se referiu aos seus contemporâneos, a todos que estavam em vida no tempo que ele falou esta palavra aqui, em nome do Senhor Jesus. Perfeitamente, todos de sua época, né? Em nome do Senhor. Em Atos capítulo 2, preste bem atenção, Atos capítulo 2, quero mostrar isso aqui para vocês, que você possa entender melhor essa situação, esse assunto, né? Na questão da geração. Que geração é essa que Jesus se referiu? Será que é a raça judaica ou será os contemporâneos, todos de sua época? Atos capítulo 2, versículo 40. Encontraram? Diz a palavra. Vamos ver o versículo 38, para concluirmos aqui o 40. Diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então quer dizer que quem chama é Deus, não é o homem que vai a Jesus, é Deus que o chama, é Deus que vai ao homem, em nome do Senhor, o busca, o salva, o transforma, tudo quem faz é Deus. O homem não tem parte na sua salvação, é Deus é quem salva. Eu é quem efetuo em vós o querer e o realizar. Quem faz isso? Deus. Deus é quem faz, aleluias. Foi Deus que te salvou. Não foi você que um dia decidiu: eu quero ser salvo, eu quero pertencer a esse povo que vive louvando ao Senhor. Um dia você passou na frente da igreja, viu as pessoas louvando e disse: eu quero ser como um desses aí. Não. Você foi chamado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Foi transformado pela sua graça. Então, ele faz isso. No versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que é que Pedro, ele queria dizer com essas palavras? Pedro, ele não estava se referindo à sua nação, não. Por quê? Porque ele mesmo era judeu e morreu judeu. Ele não podia mudar de nacionalidade, porque ele tinha nascido judeu e morreu como judeu. Ele estava falando: salvai dessa geração, deste povo, dessas pessoas ruins que estão em nosso meio. Nessa geração, em nosso meio, existem pessoas completamente necessárias de salvação. Pedro não estava se referindo à sua nação, por ser nacional, uma nação totalmente pervertida, que deveria ser banida da face da terra. Não era isso não.
salvai-vos desta geração perversa, ele estava dizendo assim, olha, salvai-vos dessas pessoas que fazem o mal, que estão em nosso meio, não viva de acordo com os seus procedimentos. Quando a gente fala aqui, nas ministrações, quando a gente começa a pregar aqui, e a ensinar as coisas referentes à escatologia consumada, nós falamos algo que é muito interessante você entender. Quando Jesus, ele se refere à sua geração como uma geração corrupta, Jesus não está dizendo que vinha dizimar os judeus da sua época, não, só os judeus não, né? Olha, Jesus veio para destruir aqueles judeus apóstatas. Todos os judeus apóstatas seriam destruídos. Não quer dizer que seja a raça dos judeus, só os judeus não, são todos aqueles que estavam envolvidos na desaprovação de Jesus como Messias, de Jesus como Rei. Então a geração são esses que Jesus estava se referindo, não a raça judaica, não apenas os judeus. Perfeitamente. Então, todas aquelas pessoas que estavam envolvidas dentro desse tempo, são as pessoas que estão envolvidas dentro da geração do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, veja só aqui outro exemplo. Filipenses, vejam que Filipenses era uma igreja, a igreja em Filipos, era uma igreja da Europa, não era uma igreja judaica. Mas Paulo utilizou a mesma palavra, gênea, para falar acerca daquele povo corrupto de seu tempo. Olha aí, Filipenses 2, no versículo 15. Amém? Diz, para que vos torneis irrepreensíveis. Ele manda uma carta mostrando a necessidade que havia daquele povo viver de forma humilde e de forma agradável a Deus. Ele fala, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de quê? De uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluias. A palavra geração aí é o que? É gênea, contemporâneos. Significa um povo nascido na mesma época, no mesmo tempo. Hoje também vivemos em uma geração totalmente deturpada. A nossa geração, a geração nossa, é uma geração que está aberto para tudo, abraça tudo, todas as coisas são lícitas e todas as coisas também convêm. A nossa geração pensa dessa maneira, né? A geração do Senhor Jesus era uma geração que estava completamente vivendo de uma maneira reprovável, de todo jeito, desagradando a Deus, desonrando a Deus, que fazia com que o Senhor estivesse cada dia mais chateado, aborrecido, irado, ao ponto de vir para destruir toda aquela geração. Vou julgar a minha causa nessas pessoas, todos serão banidos, todos serão arruinados, tudo para trazer fim naquela aliança e estabelecer uma nova aliança, e assim findar naquela geração. E o símbolo máximo daquele fim seria Jerusalém, porque o templo sagrado era o símbolo máximo do judaísmo. Mas todos os infiéis de Deus, não só de Jerusalém, mas de todas as regiões habitadas, seriam punidos no tempo exato da sua vinda, em nome do Senhor, como aconteceu, né? Vamos ver aí, Mateus capítulo 12, vamos ver aí que Jesus, como é que estava o Senhor com aquele povo daquela época. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, no versículo 39.
Amém? Veja ali do 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Versículo 39 diz: Ele, porém, respondeu, ele quem? Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele se referiu à sua morte e ressurreição. Mas ele usou a palavra aqui, o que? Gênea, para tratar de sua geração, não do povo apenas judeu. Ele não usou a palavra gênus para se referir àquele povo cujo qual ele estava irado, chateado, não. Uma geração perversa, um povo completamente perturbado, um povo completamente iníquo, pede um sinal, mas eu não vou dar outro sinal, a não ser aquele do profeta Jonas, que ele passou 3 dias no ventre do peixe, né? Ele passou 3 dias. Olha, nada que você viu no Velho Testamento foi por acaso. João não passou 3 dias no ventre do peixe por acaso, não. Foi para fazer menção da morte e ressurreição de Jesus. Apontava para esse evento. Era uma profecia que apontava esse cumprimento que aconteceu na pessoa de Jesus. Então não vou dar outro sinal para vocês a não ser esse. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre, não morreu, ele voltou a ter vida, ele saiu daquele ventre com vida, a mesma coisa será comigo. Aleluias. E assim ele fez. Mas ele se referiu àquele seu povo, levando em consideração a todos os seus contemporâneos. Todos vocês são adúlteros, todos vocês são dignos da minha ira, em nome de Jesus. No versículo 45, no mesmo capítulo, diz a palavra: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então o Senhor está falando agora dos espíritos imundos, né? Que saem do homem e vai para lugares áridos, procurando repouso para encontrar. Assim também seria a punição dos infiéis de Deus, do seu povo, de sua geração. Essa geração perversa, corrupta, também sofrerá piores danos que esse. O Senhor estava totalmente irado, não com os judeus apenas, irmãos, mas com todos, tanto judeus como gentios, todos que não estavam honrando a aliança, honrando a Deus como Senhor, principalmente os judeus, porque era o povo da aliança, era o povo que não estava dando exemplo de nada, porque através dos judeus, os gentios saberiam como se comportar diante de Deus, mas eles não faziam nada disso. Não foram para ninguém, foram o povo que Deus escolheu dentre todos os povos da época, mas eles não souberam honrar a Deus em suas vidas, infelizmente, em nome do Senhor. Chegou o dia, né? Chegou o dia do fim daqueles tais, em nome do Senhor. Vamos lá na frente agora, no capítulo 16 de Mateus. Mateus capítulo 16, no versículo 4. Encontraram? Diz a palavra: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Mais uma vez, o Senhor, sofrendo ataques pelos fariseus e saduceus, e ele dizendo que aquela geração iria ser punida pela mesma forma, que por eles serem pessoas ruins, perversas, más, que não honravam a Deus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 23,
Encontraram? Versículo 33 em diante. Serpentes. Olha como Jesus se dirigia àquele povo. Abençoados, amém? Não. Raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da sepultura? Como escapareis? De forma alguma. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia o que? Todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Aí diz no 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre quem? A presente geração. Aleluias. A este povo, a essa geração, então todos estes que têm deturpado o meu caminho, todos esses que têm completamente rejeitado a minha lei, a minha santidade, serão varridos, serão punidos. Eu hei de fazer justiça, desde o sangue de Abel, que foi morto por Caim. Nesse tempo nem Israel existia, né? Nem Jerusalém existia, mas ele disse que todos iriam pagar, e chegaria um tempo que uma geração iria pagar por toda a atrocidade da terra, e justamente seria a sua geração, o povo do tempo de vida do Senhor Jesus Cristo. Perfeitamente. E é agora que entramos na chave do nosso assunto desta noite. À primeira vista, já entendemos que Jesus não estava se dirigindo apenas aos judeus de sua época. Não, Jesus estava se dirigindo não só a eles, mas também a todos que deveriam estar tanto vivendo na sua época, até aqueles que estariam em vida até a sua geração terminar, em nome do Senhor Jesus. É agora que entra a questão do tempo. Vale lembrar, irmãos, que uma geração é determinada pelo tempo de 40 anos. 40 anos equivale a uma geração, em nome do Senhor Jesus. É o período em que um pai vê o filho de seu filho nascer. 40 anos, né? 40 anos equivale a uma geração, em nome do Senhor Jesus. Isso, perfeitamente. É quando você vai ver aqui, Hebreus capítulo 3, olha aqui, Hebreus capítulo 3, esse texto aqui é maravilhoso, porque prova, irmãos, justamente isso que estamos falando. Hebreus capítulo 3, no versículo 7 ao 11, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação num dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quanto tempo? Por 40 anos. Por isso me indignei contra quem? Esta geração. Que geração? Aquela que saiu do Egito. Aleluias. E disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Então, uma geração é determinada por um tempo de 40 anos. O Senhor dirigiu todo aquele povo desde o Egito, tirou eles de lá até a terra prometida que eles chegaram, mas sendo que aquele povo que saiu do Egito não chegou lá. Quem chegou lá foi os filhos, a segunda geração, porque a primeira toda foi dizimada no deserto, pela incredulidade, né, pela impaciência, pela não honra ao Senhor, fizeram outros deuses, repugnaram Moisés, né, e que assim foi todos mortos. Só quem herdaram a terra foram a outra geração, a segunda geração.
A mesma coisa era Jesus agora tratando da sua vinda para exercer juízo na terra. Ele disse que viria em breve, e aquela geração iria presenciar esses acontecimentos. Ele disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então vejam, se uma geração tem 40 anos, irmãos, de duração, como é que eu posso imaginar que quando Jesus falou essas palavras, a geração dele ainda está durando? Até quando? Está vendo como é que ficam as coisas? Se você fizer o cálculo de tempo das gerações, chegamos a um resultado surpreendente. Você nem imagina. Aí eu comecei a fazer a pesquisa disso. Estamos no século 21, não é isso? Estamos no século 21. E o século 21, irmãos, é o 21º século da era cristã. 21º século da era cristã. Ou seja, já se passaram 1944 anos daquela geração ali que Jesus falou essas palavras. Isso. Olha só, quanto tempo já se passou? 1944 anos. Isso equivale, em termos de gerações, se a gente começar a agrupar isso, de grupo de 40 em 40, vai dar mais ou menos 48 gerações. Já se foram 48 gerações daquele tempo em que Jesus falou essas palavras. Por isso que você jamais pode entender quando Jesus disse que não passaria essa geração se não fora justamente aquele povo de sua época. Desde o tempo em que Jesus pregou o Sermão do Monte, no ano de 30, até o ano 70, era o povo de sua geração, que equivale a quanto tempo? 40 anos. 30 para 70, 40, é o espaço de 40, justamente, é o povo da geração de Jesus. E 4 é o tempo que vem, né? Desde o tempo que Jesus falou essas coisas até hoje, né? Que equivale, em grupo de 40, equivale a 48 gerações já. Já se passaram 48 gerações. Então não pode ser de Jesus, não pode ser que Jesus falou, não é a de hoje, e não será outra próxima que virá também. Está vendo? Então você está obtendo sustento para aquilo que você crê. Aleluias. Ninguém pode te dizer que você está errado, ninguém pode te chamar, ainda que venha chamar de herege, de falso profeta, mas eles não vão conseguir provar que Jesus falou para uma geração que não fosse a dele. A sua geração veria. Aí você vê que todo o Novo Testamento foi escrito antes de 70, dentro de sua geração, estava dentro da geração de Jesus. É por isso que Apocalipse, Filipenses, Atos, Romanos, Colossenses, todos foi escrito dentro da geração de Jesus. Aleluias. Jesus morreu bem antes, em 33, né? Mas continuou o seu povo ainda em vida. É por isso que aquela demonstração dele, que ele viria, foi o eco para toda a sua geração, para todo o seu povo. Não só ele, como os apóstolos, o apóstolo Paulo também pregou, trazendo referência desta vinda, e que todos os injustos pagariam pela sua vinda. Aleluias. Então, somando, pelo espaço de tempo, chega à conclusão plena, que em 70, o Senhor veio num poder de sua glória, em nome do Senhor Jesus. E disse que ali, olha, toda a profecia se concretizou, acabou. Não vai se cumprir mais nada, tudo foi cumprido. Tudo. É só você fazer uma pesquisa, né, das palavras, das passagens, como estamos fazendo aqui, né? A palavra geração em Lucas capítulo 21, 32 é gênea, contemporâneos, o povo do tempo da época do Senhor Jesus. Povo do tempo do Senhor, não é a raça judaica do tempo de Jesus apenas,
Não é apenas os judeus do tempo de Jesus, não. São todo aquele povo, todo o povo do seu tempo. Aleluias. Em nome de Jesus. Foi por isso que Paulo teve que pregar também a outras gerações, a outros povos, não só aos judeus. Enquanto os discípulos de Jesus estavam nos judeus, Jesus levantou outro apóstolo para ir para os gentios, porque todos estavam dentro do círculo de sua geração. Não, eles não vão morrer sem saber, eles vão saber por que estão morrendo. Vai lá, Paulo, e anuncia a minha verdade. Os fiéis escaparam, rendendo glória, voltando-se para Cristo, seguindo ao Senhor. Os infiéis permaneceram infiéis até a vinda do Senhor. A igreja da Ásia Menor não estava entre os judeus. Era uma igreja da Ásia Menor, uma igreja fora de Israel. Foi necessário que elas conhecessem essas verdades. Gentios e judeus, como todos os lugares tem, né? Então Jesus, ele não se referiu apenas para os judeus de sua época, mas para toda a sua geração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então essa é a palavra que Deus vos traz nessa noite, em nome do Senhor, para que você se fortaleça, para que você esteja cada dia mais, né, munido para os ensinamentos errôneos e deturpados de nossa época, em nome de Jesus.